Agradecimento super especial à super contribuição do Juan Rodrigues Mota. E obrigado também ao Christian Eduardo e Herbert de Oliveira. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. A mulher que limpava a minha casa, a Letícia, achava que eu era só mais uma dondoca rica e depressiva do condomínio. Eu não sou idiota. Sempre percebia os olhares que ela me dava enquanto esfregava o piso. Pena e desprezo. Era isso que ela parecia sentir. Letícia me via vagando pela casa de roupão ao meio-dia, com uma xícara de chá na mão, os olhos vermelhos, dopada de Rivotril, e devia pensar: essa mulher tem tudo. Tem uma mansão, dinheiro, um marido bonito e bem-sucedido que a trata como uma rainha. Por que ela chora tanto? Eu nunca culpei Letícia por pensar assim. Porque se ela soubesse a verdade, se ela passasse uma única noite deitada na minha cama, sentindo o que eu sinto, ela teria enlouquecido no primeiro mês. Meu nome é Helena e eu sou a viúva de um homem que ainda respira. Essa mansão não é o meu lar, é o cativeiro que fui colocada. Os seguranças na portaria, as cercas elétricas, as câmeras, nada disso serve para impedir que ladrões entrem. Serve para garantir que o mundo lá fora não veja o que meu, entre aspas, marido faz. O homem alto, de postura ereta, que sai para trabalhar todas as manhãs, não é o Maurício, o meu Maurício, o cara que eu me casei há 5 anos. Esse Maurício morreu, e eu sou a única pessoa no mundo que sabe disso, porque eu o vi dar o último suspiro. Tudo começou faz 8 meses, numa noite de sexta no feriado prolongado de novembro. Estávamos voltando de uma viagem. Chovia tanto que esbranquiçou toda a visão da rodovia. Os limpadores de para-brisa não conseguiam dar conta. Maurício estava dirigindo, eu no banco do passageiro cochilando. Lembro-me de acordar com o grito dele. O carro aquaplanou, o volante girou sem controle. Atravessamos as pontas do asfalto, voando sobre a grama encharcada, e invadimos a pista contrária. Uma carreta bitrem cheia de aço bateu direto na lateral do motorista. Quando o carro finalmente parou de capotar, caindo de cabeça para baixo no acostamento, abri os olhos, pensando já estar no céu. Mas não, eu estava viva. Tinha quebrado o braço direito e 3 costelas, mas estava consciente. Virei a cabeça, com o pescoço doendo, para olhar para o meu marido. A coluna de direção tinha sido empurrada para trás. O peito de Maurício estava completamente esmagado contra o banco. A caixa torácica dele tinha despencado, o rosto cheio de sangue, os olhos arregalados olhando para o nada. Ele ainda respirava, bem baixo, um chiado morrendo. Segurei a mão dele, gritando por socorro, num carro de cabeça para baixo, no escuro, debaixo de chuva. A mão dele estava gelando rápido. Ele engasgou tentando falar algo e apertou os meus dedos com a força que lhe restava. O peito dele parou de subir. A mão dele ficou flácida na minha. O coração dele parou. Eu chorei e gritei até desmaiar de dor, antes dos bombeiros chegarem. Só me lembro até aí. Acordei 2 dias depois na UTI, imobilizada, com morfina na veia. Minha mãe estava sentada do meu lado, chorando. A primeira coisa que perguntei foi: o corpo do Maurício, quando é o enterro? Minha mãe me olhou com os olhos arregalados, confusa, e depois deu um sorriso aliviado. Enterro, filha? Que enterro? Foi um milagre, um verdadeiro milagre de Deus.
Ela segurou a minha mão boa. Os médicos não conseguem explicar. Maurício está no quarto ao lado. Ele sobreviveu. De alguma forma, nenhum órgão vital foi perfurado. Os ossos, bem, os médicos estão achando os exames de imagem um pouco confusos ainda, mas depois te explicam. Mas ele está vivo e vai ter alta antes de você. Não fazia sentido. De verdade, eu tinha visto claramente seu peito todo afundado. Senti o último pulso dele parar na minha mão. Pessoas não sobrevivem àquilo. Quando os médicos o trouxeram numa cadeira de rodas para me ver no dia seguinte, eu vi com os meus próprios olhos. Era ele, o rosto, o cabelo, os olhos dele. Ele segurou a minha mão e sorriu. Eu estou aqui, meu amor. Eu não te deixei. Ele disse. A voz era idêntica, o timbre perfeito, mas algo parecia errado. Não sei, a sensação. Era como ouvir uma música que você conhece de cor, sendo tocada por alguém que aprendeu a tocar ontem. Faltava a alma. O médico traumatologista veio falar conosco mais tarde. Ele parecia perturbado. Segurava o tablet com os raios-x do Maurício, balançava a cabeça, murmurando sobre anomalias congênitas não diagnosticadas e ausência de calcificação rígida nas clavículas. O médico achou que Maurício tinha uma doença genética rara. Levei meu marido de volta para a nossa mansão. Acho que eu não deveria ter feito isso. A primeira semana em casa foi cheia de detalhes que o meu cérebro, meio confuso com um luto não resolvido, tentava ignorar. Maurício não comia, pelo menos não na minha frente. Os pratos iam para o escritório e voltavam limpos, mas eu nunca o via mastigar ou engolir. Ele não suava. Mesmo no calor mais infernal na cidade, a pele dele permanecia seca e também gelada. Quando deitávamos, eu me encolhia no canto do colchão. Se a perna dele encostasse na minha debaixo do lençol, a diferença de temperatura era tão chocante que eu perdia o ar. O pior de tudo era a forma como ele dormia. O peguei no flagra na nossa terceira noite em casa. Acordei de madrugada para beber água. Olhei para o lado e vi a silhueta dele sob o edredom branco. Mas o formato do edredom estava meio esquisito. Liguei o abajur. Maurício estava deitado de barriga para cima, mas as pernas dele estavam dobradas para trás, por cima dos próprios ombros. O maxilar dele estava meio solto, pendurado para o lado. Ele não estava roncando. Da sua boca só saía um som baixo, parecido com o zumbido de uma colmeia. Eu caí da cama. O barulho do meu corpo batendo no chão o acordou. O processo dele acordando não foi algo bonito de se ver. Debaixo do edredom começou uma série de estalos. A mandíbula dele subiu e encaixou de volta. As pernas se desdobraram. Ele sentou-se na cama perfeitamente reto e sorriu para mim. Helena, querida, ele disse, a voz sem nenhum resquício de sono. Por que você está no chão? O piso é frio. Volte para a cama. O que é você? Eu sussurrei. Você não é meu marido. Você morreu naquele carro. Eu vi você morrer. Ele não tentou mentir, nem me consolar. A coisa só se levantou da cama, andou até mim, agachou-se e segurou o meu rosto com aquelas duas mãos geladas. O polegar dele acariciou a minha bochecha. Você é uma mulher inteligente, Helena. Os corpos feitos de carne apodrecem rápido. O homem que ocupava esse corpo realmente morreu no acidente. Mas eu precisava de uma nova moradia. E vocês
Estavam bem perto de onde eu caço. Por favor, me deixe ir embora. Fica com a casa, com o carro, tudo. Eu não conto pra ninguém. A coisa apertou o meu maxilar. Não, uma esposa em fuga? Acha que os humanos vão pensar o que disso? Você vai ficar exatamente onde está. Vai dizer para sua mãe e todo mundo que seu casamento foi abençoado por um milagre. Se você tentar fugir, Helena, ou se tentar chamar a polícia, eu não vou te matar. Matar a parceira também atrai atenção desnecessária. Mas a sua mãe, que mora sozinha, ela seria uma excelente substituta, não acha? Ela tem um pouco de artrite, é verdade, mas eu sei como amolecer os ossos. Se você abrir a boca, amanhã vou te visitar na forma da sua mãe. Foi assim que eu me tornei refém da minha própria vida. Para viver, ou melhor, tentar viver essa loucura, passei a viver dopada, comprando caixas e caixas de calmantes para conseguir suportar morar com aquele bicho andando pela minha casa, vestindo os ternos do meu marido morto. Meses se passaram nessa maluquice do inferno, mas claro que poderia piorar. Percebi rapidamente que o corpo do Maurício precisava de manutenção constante. A entidade não comia normal por motivos óbvios. Não possuía um trato digestivo humano funcional, mas ela precisava se alimentar de algo. No início, o condomínio amanhecia com pássaros mortos. Depois, foram os gatos de rua nos arredores que começaram a sumir. Ele os caçava de madrugada, voltava para casa antes do amanhecer, se trancava no escritório e eu tinha que passar o dia esfregando manchas de gosmas do tapete antes que a faxineira chegasse. Mas logo, animais de rua não eram suficientes. O corpo dele estava crescendo, ficando mais alto. Ele estava ficando mais forte e precisava de presas de maior porte. Eu estava desesperada para protegê-lo de sair e eventualmente atacar uma criança na rua ou a filha de um vizinho. Então, numa atitude covarde e miserável da minha parte, eu mesma comecei a facilitar o alimento para o monstro, apenas para mantê-lo saciado dentro de onde eu podia controlá-lo. Comecei a adotar gatos e cães pequenos em ONGs e abrigos pela internet. Eu inventava desculpas para a faxineira, dizendo que eles fugiam pelo portão. Na verdade, eles duravam 3, 4 dias. Maurício os trancava no escritório. Eu ouvia os gemidos à noite, usava uns 3 calmantes e dormia. Mas a situação explodiu na semana passada, com o último gato aqui de casa. A entidade errou a mão, ou melhor, errou a mordida. Ele atacou o gato de madrugada, mas em vez de ser algo rápido, o gato sobreviveu, embora ficasse com as costelas esmagadas e marcas perfeitas da arcada dentária de Maurício. Quando eu vi o gato respirando com dificuldade na sala, o pânico de ver um animalzinho daquele jeito me quebrou. Esse bichinho não poderia ficar agonizando no tapete da minha sala. A entidade no corpo de Maurício, num de seus momentos de teatro social, mudou seus planos e não quis acabar de matar o gato. Disse que me acompanharia até alguma clínica de emergência. Ele achava a situação engraçada. A coisa amava testar os limites do seu próprio disfarce. Nós fomos à clínica veterinária de madrugada. Chorei de verdade na recepção, mas minha tristeza não era pelo gato. Qualquer veterinário, por mais novato que fosse, perceberia que era uma mordida humana. A entidade parada do meu lado, com a mão no meu ombro, encenando o papel de marido herói que dá apoio à esposa, estava apenas catalogando aquele médico. Quando o veterinário saiu da sala de cirurgia, com os olhos esbugalhados de choque, e mentiu tremendo que o gato não havia resistido e que ele iria reter o corpo,
Eu já sabia que iria dar muita merda. Voltamos para o carro em silêncio. Assim que a porta do carona bateu, a coisa virou para mim e sorriu. Ele é astuto, esse menino. Com certeza olhou os dentes. É, meu amor, ele vai ter que sumir. Ele entrou para a lista. Desde aquela noite, a coisa forrou a parede do escritório com um mapa da clínica, rastreou o endereço do médico e ensaiou exaustivamente como se portar para ir ao apartamento do rapaz. Hoje é quinta-feira. A minha rotina para não surtar é ficar longe da mansão. Fui passar a tarde na casa da minha mãe. Eu precisava garantir que ela estava bem. Precisava ver o rosto dela, sentir um abraço quente e humano. Eram quase 6 da tarde, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do número do Maurício. Você deixou a tranca eletrônica sem carga de bateria, Helena. Eu cheguei em casa e a porta estava aberta. A empregada estava lá, ela viu tudo. Meu Deus, a Letícia não. Minha diarista de confiança que só queria ganhar o seu dinheiro honesto. Ela viu aquela merda na parede. Outra mensagem de Maurício chegou 5 segundos depois. Vou resolver a pendência do veterinário intrometido. Venha para casa e limpe a sujeira dela. Não demore, esposa. Minha paciência tem limites. Dei uma desculpa qualquer para minha mãe. Entrei no carro e dirigi como uma louca. Quando estacionei na garagem debaixo da mansão, saí correndo do carro. Subi as escadas. Não havia sangue no chão. Não havia corpo. O carrinho de produtos de limpeza da Letícia estava abandonado no corredor do 2º andar, com os rodos e os panos largados. A porta do acesso lateral no térreo estava aberta, a chuva entrando e molhando a madeira do corredor. Graças a Deus, Letícia instintivamente entendeu o perigo e conseguiu fugir da casa antes que a entidade a encurralasse. Caminhei até a porta do escritório. A porta estava apenas encostada. Empurrei. O ar gelado e o cheiro cada vez mais podre da coisa estavam lá. A entidade estava lá e ela não usava as roupas de trabalho. Estava de pé, de costas para a porta, usando apenas uma calça social escura, sem a camisa. Nas costas do Maurício, exatamente onde deveria haver a coluna, havia um sulco fundo. A pele se movia sozinha, igual gelatina, como se dezenas de vermes gigantes estivessem se reorganizando por baixo da musculatura dele. Ele estava arrumando ferramentas sobre a mesa de vidro, bisturis, alicates, ampolas de sedativo e um par de luvas de couro. Ela escapou! A voz dele soou. Ele não virou o pescoço para falar comigo. Foi a cabeça que girou para me olhar. Ela fugiu pelo portão lateral, eu murmurei, tremendo e agarrando o batente da porta para não cair. Ela não viu nada demais, ela... Não ouse me subestimar, Helena. Ele me interrompeu, o maxilar se deslocando um pouco para o lado com a raiva. Ele virou o corpo inteiro, com as costas pulsando. Ela sabe quem eu sou. E agora, ela sabe o que eu pretendo fazer com o médico também. Se eu não calar os dois hoje, sabe a merda que vai dar, né? E se eles me levarem para qualquer lugar para fazer exames, eu serei forçado a sair dessa casa. Ele agarrou uma mochila e começou a guardar os instrumentos lá dentro. Tô indo me encontrar com o doutor agora, me dê licença. Eu sempre me calei pelas vidas anônimas, pelos bichos de rua. Mas agora, ele queria matar, ou melhor, massacrar e consumir 2 seres humanos porque eu, a dondoca depressiva, nunca tive coragem de matar essa coisa enquanto ela dormia. Você não pode fazer isso. Eu chorei. Maurício, por favor, a polícia vai te achar. Tem câmeras em tudo quanto é lugar hoje em dia, tem portaria, não faz isso. A coisa sorriu. Eles têm câmeras e portas. Câmeras? Dane-se.
Portas? Dane-se mais ainda. Lembra de como os meus ossos se comportam no escuro, esposa? Eu entro onde eu quiser. Ele ajeitou os ombros. Em 5 segundos, deixou de parecer um monstro gelatinoso. Fique acordada, ele disse. Quando eu voltar com as sobras deles, a casca desse Maurício aqui vai precisar ser alimentada imediatamente para suportar a energia que eu gastarei lá fora. Tenha o ambiente pronto, deixe a temperatura no 16 e reze para que eu termine o serviço, Helena, porque se eu falhar e perder essa casca, a da sua mãe é a próxima. Ele desceu as escadas. O silêncio voltou. Ouvi o motor do carro ligar na garagem e sair. Estou sozinha agora. Tranquei a porta do meu próprio quarto. Peguei o meu celular. Eu sei que mesmo não matando ninguém diretamente, minhas mãos já estão sujas de sangue e que eu irei pro inferno. Sei que o veterinário, o porteiro e a faxineira estão lutando pelas suas vidas nesse exato segundo, sem nem sequer saber a real coisa que os persegue. Eu espero de coração que, em algum lugar dessa cidade doente, o veterinário tenha tido a perspicácia e a força para prender esse desgraçado ou matá-lo de vez. Mas se, por acaso, nos noticiários de amanhã de manhã, vocês virem a notícia de uma invasão de domicílio violenta num prédio ou um médico desaparecido no meio da madrugada, saibam que eu tentei. E saibam que a dona Lúcia, minha mãe, vai estar trancada num quarto de hospício quando eu for visitá-la e encontrar a criatura vestindo a pele dela. O meu marido morreu no quilômetro 44, mas a coisa que tomou o lugar dele nunca vai parar de comer. Até a próxima. Obrigado.